Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Porquê Doutor? E hoje nós vamos responder uma pergunta muito curiosa que eu acho que, na verdade eu tenho certeza que você provavelmente já pensou nisso em algum momento da sua vida. Existe algum esporte que faz a criança crescer mais? Por que, doutor? O pessoal que faz natação, os jogadores de basquete, jogadores de vôlei são todos muito grandes, né? Será que os esportes fazem eles crescerem mais? Ou será que os esportes acabam selecionando os maiores? Essa é uma grande pergunta. Muito bem, vamos ver que, na verdade, a criança precisa fazer esportes para o seu desenvolvimento e ela tem uma variabilidade de crescimento, mas que não tem, na verdade, nenhuma evidência que mostre para a gente que um determinado esporte vai fazer ela crescer mais. A gente sabe que tem esportes que fazem ela crescer menos. Então a gente já comentou um pouquinho sobre os efeitos do esporte em nível competitivo na criança. Lembrem, os ginastas olímpicos têm muito estresse nas fases de crescimento, por exemplo, de punho, de perna e tudo mais, eles crescem menos, então você acaba lesando a fase de crescimento e crescendo menos. Isso vale para qualquer esporte em nível competitivo. Por outro lado, né, quando a gente faz aquela avaliação da criança, que a gente conversou um pouquinho sobre baixa estatura já aqui no Instagram, você faz uma medida de acordo com a altura dos pais. Então, só para vocês saberem, basicamente você vai pegar a altura do pai, a altura da mãe, ou você vai somar 13 se for menino, ou você vai subtrair 13 se for menina, e aí dividir por 2. Muito bem, você chegou nesse número, essa é a estatura estimada do seu filho, que pode ser mais 10 centímetros ou menos 10 centímetros. Então tem uma variação de 20 centímetros dentro do esperado, certo? Isso vai ter a ver basicamente com o quê? Potencial genético, então vai do quanto os seus pais, qual o tamanho dos pais, né? Alimentação e desenvolvimento saudável fazendo atividades físicas. E as coisas que vão contra, como a gente falou, o esporte competitivo. Agora, não tem nenhuma evidência que você fazer, por exemplo, jogar basquete, jogar vôlei, fazer natação, vai fazer você crescer mais. O que acontece é que quem entra nas ligas de basquete ou de vôlei são pessoas altas, não adianta nada você medir, por exemplo, eu mesmo, no máximo seria um pivô, né? Não tem altura, apesar de ter 1,81, não é o suficiente para ser um senhor jogador de basquete. Então acaba sendo um esporte que seleciona pessoas maiores, né? Não adianta nada você falar, não, vou colocar minha criança na natação porque eu quero que ela cresça. Não, você vai buscar um esporte de acordo com o que você, lógico, deseja obter, mas mais importante, de acordo com o que a criança gosta. Não adianta nada você colocar ela para jogar basquete se ela odeia jogar basquete. Então coloque a criança no esporte que ela gosta, sem se preocupar se vai fazer crescer ou não, né? Lembre, evite o esporte em nível competitivo, isso faz mal realmente para o desenvolvimento da criança. O ideal é que você coloque a criança para aquele esporte tranquilo, esporte de recreação, esporte para desenvolvimento, né? E lembre de fazer uma variação grande de esportes. Isso, muito mais do que fazer crescer, é fazer ela crescer de uma forma saudável. Então, não precisa fazer a criança treinar 5, 6, 7 horas de futebol na semana. Pode fazer, por exemplo, uma horinha aqui de futebol, uma horinha aqui de musculação, uma horinha aqui de corrida, de natação, de, balé, judô, o que quiser. E procure esportes complementares. Então, a gente tem algumas categorias, lembre, por exemplo, o basquete, o vôlei, o futebol, são esportes de time, né? Lutas, por exemplo, são esportes que não são de time, que dependem muito da criança, desenvolvimento de coordenação, de disciplina, né? E tem alguns esportes que são basicamente uma competição consigo mesmo, por exemplo, a musculação. Se você não está fazendo um campeonato de halterofilismo, que a gente não quer que nenhuma criança faça, né? Se você não está fazendo esse campeonato, você está competindo consigo mesmo, para ser cada vez pegar mais peso, ser mais resistente ou fazer mais determinada atividade. Ou seja, esportes no geral, não tem nenhum esporte que faça a criança crescer mais. Lembre que o esporte em excesso faz a criança crescer menos, ter dores e lesões. E sempre que você for escolher um esporte, converse com seu filho, que ele tem interesse, veja o que ele gosta de fazer e faça uma ampla variedade. Lembrando que a criança são 300 minutos de esporte por semana para ser uma criança saudável. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso episódio do Porquê Doutor. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, enviar para os seus amigos e não se esqueçam também de mandar as perguntas que vocês tiverem aqui no meu canal. Então mandem aí se vocês tiverem alguma dúvida. Como eu disse, eu tenho uma listinha de algumas coisas, mas é sempre bom adicionar mais perguntas.
E não sei se vocês sabem da novidade, eu tenho postado frequentemente, mas estamos disponíveis nos podcasts. Então entre lá no Spotify, no Apple Podcast, qualquer plataforma de podcast e procure por Porquê Doutor. Você pode me ouvir no rádio, no ônibus, seja onde for, sem precisar assistir o vídeo. Você pode só ouvir, alguns são conteúdos exclusivos, outros não, são os mesmos dos vídeos, mas você pode ouvir sem precisar parar para assistir na telinha. Muito bem? É isso aí, até a próxima e até o nosso próximo episódio de Porquê Doutor.